A descrição do vídeo que segue é baseada na minha vivência durante o período em que trabalhei em Moçambique após a independência deste país. Quero aproveitar para enviar saudações a todos os moçambicanos e moçambicanas que ainda se encontrem entre nós, que comigo conviveram durante esse período da minha vida. As imagens que se seguem são imagens selecionadas e que representam locais em que eu passei e que eu também vivi. Moçambique, país, e Gaza, uma das suas províncias, onde nasceu Samora Machel. Moçambique, país da África Austral. Moçambique situa-se na costa sudeste da África e faz fronteira com a África do Sul e a Suazilândia, a sul e a sudoeste, o Zimbábue a oeste, a Zâmbia e o Malawi a noroeste e a Tanzânia a norte, sendo a costa leste banhada pelo Oceano Índico, que através do canal de Moçambique o separa da ilha de Madagascar. É uma área de 801.590 km². As principais cidades são Maputo e Lourenço Marques, a capital, a Beira e Nampula. Província de Gaza. Província do sul de Moçambique, cuja capital é a cidade de Xai-Xai, antiga Vila João Belo, confinada pelas províncias de Maputo, Manica e Inhambane, pela África do Sul, a oeste, e pelo Oceano Índico, a este. A província de Gaza possui uma superfície de 75.450 km² e uma população, estimada em 2001, de 1.266.431 habitantes, constituída fundamentalmente pelo povo Xangana. Conhecida como celeiro do país, a província de Gaza é uma importante fonte de produtos agrícolas, como arroz, caju, milho e algodão, aos quais estão relacionadas várias indústrias. Qual a origem do nome de Moçambique? Segundo contam as crónicas, Vasco da Gama, quando aportou pela primeira vez à ilha de Moçambique, encontrou pessoas, entre as quais se encontravam comerciantes árabes. A ilha tinha um governador que se chamava Musa ibn Bik. Então, para facilitar a pronúncia, os portugueses acabaram por chamar aquele lugar Moçambique, e assim permaneceu até os dias de hoje. Quem foi Samora Machel? Líder nacionalista moçambicano, nascido em 29 de janeiro de 1933, em Xirembene, na província de Gaza, e falecido a 19 de outubro de 1986, em Mbuzini, África do Sul.
Exercei a função de auxiliar de enfermagem no Hospital de Lourenço Marques, Maputo, antes de tornar membro da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, ativista ao serviço do movimento desde a sua fundação em 1962. Viajou para outros países africanos para receber treino militar. Liderou várias operações militares e foi nomeado secretário da Defesa em 1966 e comandante-chefe em 1968 da Frelimo. Em 1969, o presidente do movimento, Eduardo Mondlane, foi assassinado e pouco tempo depois, Samora Machel assumiu o cargo em a sua substituição. Durante a guerra pela independência, conhecia aquela que viria a ser a sua segunda mulher. A primeira, Justina Machel, faleceu aos 25 anos. Graça Machel, ativista da Frelimo e defensora dos direitos humanos e das crianças, vindo a casar-se em 1998 com Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul. Após a proclamação da independência, a 20 de junho de 1975, tornou-se o primeiro presidente da República de Moçambique. Optou pelos ideais marxistas-leninistas e pelo apoio da China e da URSS. Teve de enfrentar até à sua morte a Guerra Civil, tendo como oposição a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, esfiada por Afonso Lacama. Desempenhou o cargo de presidente até outubro de 1986, à altura em que o acidente de avião lhe causou a morte. Foi substituído por Joaquim Chissano na presidência do país. A juventude de Samora Moisés Machel. Nome completo. Filho de um agricultor relativamente abastado, mandante, Moisés Machel, da aldeia de Madragoa, atualmente Chilembene. Samora entrou na escola primária com 9 anos, quando o governo colonial português entregou a educação indígena à Igreja Católica. Quando terminou a escola primária, o jovem de cerca de 18 anos quis continuar a estudar, mas os padres só lhe permitiram estudar teologia e Samora decidiu ir tentar a vida em Lourenço Marques, atual Maputo. Teve a sorte de encontrar trabalho no Hospital Miguel Bombarda, o principal hospital da cidade. E em 1952 começou o curso de enfermagem. Em 1956 foi colocado como enfermeiro na ilha de Inhaca, em frente da cidade de Maputo, onde casou com Sorita Chaicomo, quem teve 4 filhos: Juscelino, Edelson, Olívia e Neto Ano. Neto de um guerreiro de Gungunhana, Samora Machel foi educado como nacionalista e como estudante foi sempre rebelde e tomou conhecimento dos importantes acontecimentos que se davam no mundo. A formação da República Popular da China com Mao Tse-tung em 1949, a independência do Ghana com Kwame Nkrumah em 1957, seguida da independência de vários outros países africanos. Mas foi sem encontro com Eduardo Mondlane, de visita a Moçambique em 1961, que nessa altura trabalhava no Departamento de Curadoria da ONU como investigador dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos. Juntamente com a perseguição política de que estava a ser alvo, levou à decisão de Samora de abandonar o país em 1963 e juntar-se a Frelimo, na Tanzânia. Para lá chegar, teve a sorte de, no Botsuana, encontrar Joyce Slovo, mais tarde foi presidente do Partido Comunista Sul-Africano, com um grupo de membros do ANC sul-africano, os quais lhe ofereceram transporte no avião que tinha furtado. Os factos, por mim vividos. A primeira vez que saí para o continente africano foi para um país que fazia parte dos antigos territórios portugueses no ultramar e que se chama Moçambique. Foi num período conturbado devido à Guerra Civil, após a independência, e em que o fervor revolucionário da Frelimo, por um lado, e da RENAM, por outro, faziam com que a economia do país não progredisse. E por essa razão, as dificuldades eram de toda a ordem, e que se refletiam na população em geral, mas também nos estrangeiros que se encontravam a viver no país, ou por continuaram depois da independência, ou que tinham chegado para desempenhar atividades profissionais. Este segundo grupo tinha o estatuto de cooperante, ou seja, tinham um contrato de trabalho e residência temporária enquanto durasse o contrato. Que foi o meu caso. As minhas primeiras impressões. Na capital, Maputo, observava os nomes das ruas e avenidas substituídas por líderes políticos estrangeiros. Mao Tse-tung, Ho Chi Minh e outros. As pessoas comigo se cruzavam nas ruas e aquilo que via deixava-me a pensar. Alguns jovens adultos com os pés enfiados em sapatos velhos, mas de modelos diferentes. Outros com camisas rasgadas de alto a baixo nas costas.
Nos estabelecimentos comerciais, as prateleiras quase vazias e com empregados agarrando-se a um emprego deixado pelo antigo patrão, mas sem mercadoria para vender. No hotel onde fiquei há alguns dias, as refeições eram de uma penúria chocante. E a sopa servida numa terrina de alumínio toda a machucar, em cima de uma toalha cheia de notas. Acabei por conhecer nesta cidade um conjunto de cooperantes vindos da Suécia, mas com nacionalidades diversas. Foi num período em que as revoluções na América Latina estavam no auge, e muitos destes cooperantes eram revolucionários e perseguidos. Muitos refugiaram-se das embaixadas da Suécia na Argentina e Chile, acabando através de via diplomática a saírem para a Suécia, onde obteram asilo. Perguntei a alguns que traziam consigo filhos pequenos porque vieram para Moçambique, para um país sem grandes condições de vida. A resposta era porque não gostavam de estar na Suécia, principalmente devido ao clima e à falta de sol. Outros confessaram-me que os suecos eram frios e distantes nas relações humanas. Um desses cooperantes relatou-me um episódio que me deixou a pensar. Dizia-me ele: quando chegou à Suécia, arranjaram-lhe trabalho numa fábrica. No momento de tomar refeições, procurou relacionar-se com os colegas suecos, e que os mesmos se levantavam com a sua presença e iam para uma mesa diferente da sua. Outro relatou-me que quando ia no metro, os suecos procuravam não se sentar ao seu lado. Estas pessoas eram brancas, latinas, uma delas até tinha formação superior. Note-se. Isto passava-se no país de Olof Palme, primeiro-ministro sueco, que foi assassinado em plena via pública, o país da social-democracia. Foi a minha primeira lição sobre política internacional. Meses depois, a mulher de um destes cooperantes acabou por regressar à Argentina para a casa dos pais, porque tinha 2 crianças de terra idade. Ele ficou porque seria preso se voltasse. Nos dias que passei em Maputo, fui à praia com esse grupo e reparei nas costas dele marcas de tortura. Este grupo de cooperantes, onde eu me incluía, fomos recebidos pelo Ministro do Comércio Interno e, feitas as apresentações, fizemos orientações para as províncias onde íamos trabalhar. Calhou-me a mim ir para a província da Zambésia, numa localidade fronteiriça com um país chamado Malawi. Encontrei uma empresa que era pertença de 2 irmãos portugueses, os irmãos Maia, e que depois foi nacionalizada devido à independência de Moçambique. Um dos irmãos veio para Portugal e o outro, que era mais novo, manteve-se na empresa, mas como colaborador provisório, porque precisavam dele para resolver problemas operacionais. Até o dia em que recebeu uma ordem para abandonar as instalações, porque, segundo os novos diretores, ele exercia influência sobre os trabalhadores. Tinha razão. Os trabalhadores da empresa tinham saudades do tempo antigo. Contavam-me eles que o antigo patrão organizava festas, tinha uma equipa de futebol, organizava bailes com um conjunto musical contratado por ele. Contratou um técnico de contas e a mulher, desde que era professora primária, para lecionar as aulas de 4ª classe numa escola primária construída pela empresa. Nunca ouvi nenhum relato de maus tratos infligidos por parte do patrão. Foi a minha segunda lição política. Tive na memória o cenário da casa onde este casal vivia. Podia observar os bens pessoais abandonados à pressa, como as fotos das crianças ainda expostas nas molduras penduradas nas paredes. Relatou-me um jovem moçambicano, que comigo trabalhava, que a senhora professora ia sentada num jipe a olhar para trás e a chorar. Nunca mais me esqueci. Muitos relatos ficarão por descrever, mas para não me alongar o vídeo, vou terminar com o último episódio. Um dia, o novo gerente moçambicano da empresa emitiu um comunicado a todos os trabalhadores para que interrompessem os trabalhos que estavam a executar e se dirigissem ao local escolhido, para que todos pudessem ouvir o discurso do camarada presidente Samora Machel, que ia ser transmitido via rádio para todo o país. A empresa criou condições acústicas no armazém para que todos pudessem ouvir através de um rádio, do aparelho de rádio. Parecia mal eu não ir também. Lá fui ouvir as palavras proferidas pelo antigo presidente de Moçambique. Os discursos políticos tinham uma grande carga ideológica e o de cariz marxista. Socorriam-se muitas palavras fortes como crítica e autocrítica. Foi numa parte da crítica que o presidente Samora Machel proferiu estas palavras e que ficaram registradas na minha memória até hoje. Acusou os responsáveis das lojas do povo sobre os desvios e roubos, apelidando-os de ratazanas. Acusou os condutores que tinham acidentes com as viaturas de macacos do volante
Acusou responsáveis pela adição do parque imobiliário do Estado, fábricas, apartamentos, lojas, etc. Ficaram depois estatizadas. Apelidou-os de gorilas. Portanto, na sua fúria e cutilância política, nem encontrou outros adjetivos para classificar os responsáveis diretos pela desorganização do país nestes setores. Sobre a degradação das cidades, continuava ele. Porque é que no tempo do Colón as nossas cidades tinham um aspecto limpo e bonito e agora não têm? Era um homem inteligente, corajoso e revista, com grande carisma e respeitado. Quando estive hospedado no hotel da cidade da Beira, que era o Hotel Dom Carlos, soube que os trabalhadores revolucionários mudaram o nome para o Hotel 1º de Maio. O presidente Sambora Machel, numa visita que fez à cidade da Beira, ordenou que se voltasse a colocar o nome do Hotel Dom Carlos, depois de ter feito a sua crítica, afirmando: Hotel 1º de Maio, este é um nome que se deu a um hotel. Ordenou então que se repusesse o nome anterior, ou seja, Hotel Dom Carlos. Muitos outros episódios ficaram por relatar da minha vivência neste país. Espero que o vídeo vos tenha agradado. Boas reflexões a todos. Até à próxima.